está sustentando, a tensão superficial está sustentando aquela forma. Depois ela se dilui dentro do, ou chama, ele ensopou o papel chupou a água. Na verdade, a água foi que penetrou entre as moléculas do papel, da celulose. Então aquilo ali chama-se tensão superficial da água. É um bom exemplo da tensão superficial. Numa água molhada, essa tensão não forma. Na hora que você bota a água molhada, botar em cima de um papel, ela já automaticamente penetra. Ela não forma aquela bolha para depois penetrar. Então, esta propriedade das águas molhadas são excelentes para combater incêndio em fardos de algodão. É chamada as águas molhadas. Ok? Temos pergunta? Temos sim. Oba! Agora. Temos do Paulo Olinda, o aluno Eduardo. 2 pessoas conhecidas apagaram fogo do motor do carro com areia. Este procedimento é certo? A areia realmente apaga fogo? É certo sim. Vamos falar na areia daqui a pouco, tá? Eduardo, é certo, é um dos bons métodos quando não se tem um agente extintor específico, é o pó químico especial, tá? Por conta exatamente do metal pirofórico. O metal pirofórico, quando ele consegue ser abafado por um material extintor que não seja incombustível, que é o caso da areia, é incombustível, por causa da sílica, né? E aí ele consegue, pelo peso, abafar aquilo ali e tomar os espaços do oxigênio. E age por que tipo de extinção? Abafamento. Perfeito. Age por abafamento, ok? Então vamos lá, em frente. Ainda na limitação da água. A água não pode ser aplicada em materiais elétricos energizados. Aquilo que eu já falei. A temperatura acima de 1.200 graus, a decomposição do hidrogênio, que é um combustível inorgânico. Lembra da primeira aula que eu disse para vocês se a água queima ou não queima, se a água é combustível ou não é? Né? Então, acima de 1.200 graus, a água se fraciona e libera o hidrogênio, que é exatamente um combustível de altíssimo poder calorífico e é um combustível inorgânico. Tá? Então, essa é outra limitação da água. Não utilizar em queima que esteja acima de 1.200 graus. Tá? São queimas com materiais combustíveis extremamente potentes e em grande volume. Metais pirofóricos é um caso dele. Tá? Então, alto poder calorífico, perigoso e em oxigênio comburente. Tá? Não pode ser utilizado em combate a incêndio em líquidos inflamáveis, a não ser sob forma de neblina. Por que essa recomendação? Porque se você usa a água em jato sólido, jato pontual, tá certo? Esse jato poderá espalhar a lâmina do líquido em chamas. Ou seja, que o líquido queima em superfície. Então, nesse momento que você lança a água em jato sólido, em forma de jato sólido, ele vai estar penetrando na superfície e pode dar um derrapante nela, jogar uma força de que transborde o líquido além do recipiente que o contém. Isso é recomendável não utilizar jato sólido para combate a incêndio em líquidos inflamáveis. Ok? Sobre neblina, é excelente, porque age não só por resfriamento, mas por abafamento também. Forma uma nuvem em cima do recipiente, tá bom? Então, a outra limitação da água. Alta condutibilidade, aquilo que eu falei. Por isso que não se utiliza água em material energizado. Principalmente em jato sólido, porque aí você forma por condução, por processo de condução, a condutibilidade elétrica vem naturalmente no agente que estiver, na pessoa que estiver lançando o jato sólido sobre o material energizado. Ok? Vamos em frente? Agora a espuma. A espuma, a rigor, né, seria mais uma das aplicações da água, mas possui um aglomerado de bolhas de ar ou de gás, pode ser CO2, formando uma película sobre a água, né? Para que se formem as películas de água, é necessária a mistura de um agente espumante, né? O chamado líquido gerador de espuma. Tá? A espuma, como agente extintor, apaga o fogo pela ação principalmente de abafamento e secundariamente de resfriamento. Né? Probleminha, Dito? Bom, tem um probleminha aqui, rapidinho aqui no estúdio, mas tudo ok. Entretanto, na presença da água, né, que a forma, tem também uma reação secundária, como eu falei, de resfriamento. Os tipos que nós vamos encontrar de espuma: espuma química, espuma proteica, espuma fluorproteica e a espuma sintética. A espuma química é aquela formada basicamente com elementos químicos que são de fácil
produção, brometo, normalmente vamos contar a composição dela. Não vamos dar a composição porque é estudo da química que termina você se confundindo, tá? Mas precisamos saber que existe a espuma química com um tipo de composição química, a espuma proteica é artificialmente montada em laboratório, a fluorproteica que recebe o adicionante do flúor, né, adicionante do elemento flúor, e a sintética que é a A3F, ou chamado fluoreto, esses A3F aí eu lhe trago depois porque é a formação química dele, tá bom? Senão eu me enrolo aqui todinho. Tem alguma pergunta? Temos sim. Então vamos lá. É a aluna Silvânia do Polo João Pessoa. A água leve é um concentrado que mistura o quê? Ou é natural? Não, a água leve não é natural. Ela recebe, na verdade, a chamada ozonização. Você já viu um atleta que depois que terminou de fazer um exercício físico, etc., seria bom tomar uma água ozonizada, ou seja, aquela água light, né? A chamada água leve, light water, né? Aqueles energizantes, como é que... Aquelas águas, agora tem um H2O, né? Não tem essa água, isso é a água com mais inserção de um elemento oxigênio, ou seja, sendo um HO3, tá certo? H2O3, é chamado água ozonizada, água com mais um elemento de oxigênio. É exatamente a água leve, é a água que consegue ter uma densidade menor do que os outros líquidos, do que a própria água, tá? Ele não recebe um produto em si, ele recebe mais um composto do próprio elemento oxigênio, tá bom? A água que recebe elementos é chamada água molhada. Ok? Podemos ir? Tem mais uma. Temos sim, do aluno Francisco, do Polo Recife. Acima de 1.200 graus, qual o procedimento que se usa para o combate ao incêndio? Ora, nós fazemos ou transferência do combustível, isolamento por retirada, certo? Ou fazemos a quebra da reação de cadeias, ou fazemos também o abafamento. Nós não podemos agir a 1.200 graus com a redução de temperatura, a não ser que a gente faça a redução de temperatura por aproximação, que é no recipiente onde tiver colocado esse combustível, nós fazemos a retirada da temperatura de propagação no entorno dela. Nós podemos agir por a quebra de reação em cadeia, nós podemos agir por abafamento, que é a forma mais eficiente e mais barata de se combater um incêndio acima de 1.200 graus. Normalmente, esse incêndio acima de 1.200 graus são incêndios em líquidos inflamáveis ou em metais pirosfóricos, que são de alta concentração de poder calorífico. Consequentemente, metais pirosfóricos, reação em cadeia ou abafamento por um produto de alta densidade, de um peso maior do que o próprio combustível. E nos materiais combustíveis líquidos, espuma, abafamento. Ok? O aluno Wildson do Polo João Pessoa. Para inertizar, posso usar o nitrogênio em espaços confinados? Opa! O nitrogênio, ele é um excelente gás inerte, tá? Ele faz imersão, mas... Veja bem, na hora que você injeta o nitrogênio em ambientes confinados, na verdade, você está tomando o espaço do oxigênio. Se você confinar esse ambiente todinho e não permitir nenhum gás entrar, você também agiu por abafamento. Então, o nitrogênio em si, ele por ser leve, né, bem mais leve, tanto que é utilizado muito em balões de festa, etc. Então, esse nitrogênio, ele pode entrar como um gás inerte no processo de redução de tomada de espaço do oxigênio. Mas ele é muito caro para você utilizar. É raríssimo se utiliza nitrogênio para combate a incêndio. Muito caro. Agora do Polo Recife, aluno Francisco. No caso do Corpo de Bombeiros, é adicionado algo na água para o combate ao incêndio? Não. O bombeiro não utiliza até porque seria muito caro. Ele só utiliza o LGE para o combate a incêndio em líquidos inflamáveis, que aí é o mais adequado. Até água salgada se utiliza pelo bombeiro para combater incêndio. Agora não é recomendável por conta dos elementos metálicos que tem na bomba, no corpo de bomba, etc., que termina causando uma maior celeridade na oxidação. Então a água que se usa, qualquer água, ela pode ser utilizada para combate a incêndio. Tá? Só com as recomendações da especificidade do combustível. Combustível líquido, utilizar espuma. Né? E a água salgada não presta bem para produzir espuma. Tem que ser a água doce, a água potável. Tá? Sem mais perguntas. Vamos lá, então. Dióxido de carbono é o nosso novo agente extintor. É o chamado CO2. O dióxido de carbono é um gás que é mais pesado do que o ar e tende a ficar em baixas posições na relação ao ambiente. Tá? Em condições de pressão normais de temperatura, CNTP, é inerte que nem o nitrogênio falado nesse instante. Sem cheiro e sem cor, ou seja, inodoro e incolor.
não é condutor de energia. Então veja que as propriedades do dióxido de carbono é excelente para a gente combater um incêndio de classe C. E é ele exatamente o melhor agente extintor para a classe C. Tá? Quando comprimido acima de 60 atmosferas, mais ou menos 850 psi, né, se for notar assim, ou seja, mais ou menos 60 quilos por centímetro quadrado, ele se liquefaz, ele muda do estado da matéria. Ou seja, mudou as condições de CNTP, condição de temperatura, normal de temperatura e pressão,